Eu sou de uma favela. E favela é uma planta baiana. E você disse que fez a experiência pela Bahia também, né? Sim. Então, as pessoas que não sabem disso acham que chamar quem mora em favela é pejorativo. E não é. Pelo contrário. Está dizendo muito sobre resistir, né? Nós estamos aqui apesar de não nos quererem aqui. Apesar das forças externas serem todas contrárias à nossa existência. Então, quando você não romantiza isso e não traz isso para a ideia de, porque agora é comunidade. Como que você vê isso? Eu posso te fazer essa pergunta? À vontade, pode. Eu tô mais roxo. Eu ia falar, mas eu não vou te contrariar, não, viu, Fábio? Não vou tá te bom. contrariar. Não. Mas assim, se eu tiver errado, vocês podem me interromper. Mete bronca aí. Espectador É que aqui. você é o terceiro irmão, na verdade. Pra galera que tá do Jones aí e não sabe, o padre Fábio Marinho, ele é considerado oficialmente o terceiro irmão da casa, entendeu? E quando eu apareci na internet foi por meio dos meninos. Ninguém me conhecia na internet, foi aqui no podcast Três Irmãos. E as pessoas me viram conversando com eles e falavam, são três irmãos. Sim. Né? E na época eu era gordo igual o Rodrigo. Então, assim, todo mundo pensava que a gente era irmão mesmo. Gordofobia. E o povo acha que a gente é irmão de verdade. Eu não sei. E a gente pô. É. É na igreja, né? Na igreja. Então... Sai do TDAH, volta aí com a pergunta aí que eu quero escutar. Então, Não, mas eu queria que você me falasse a respeito disso. Como que você lida com essa questão quando você fala, eu quero fazer a revolução? E você continua, você vive até hoje na favela? Não, eu não moro mais na Borborema, eu moro em outra comunidade. Em Recife. Agora, nesse caso é uma comunidade porque é um bairro mais organizado, mais Entendi. estruturado, é uma ex-vila operária, né? Então, vem com aquela estrutura melhor de asfaltamento, de planejamento, tem pracinha, tem tudo e tal. Mas eu saí da Borborema em 2004, eu tinha 24 anos, aí fui morar em Barra de Jangada, que é uma favela de Jaboatão dos Guararapes, do final ali de Jaboatão. Depois fui morar em Prazeres, depois fui morar no centro da cidade e agora eu tô morando nesse bairro em Recife, que eu evito falar o nome do meu endereço atual por questões de segurança. E é fundamental isso. Tem acontecido umas coisas sinistras, depois eu vou compartilhar com vocês. E aí, mas mantenho o contato, até porque minha família mora lá, né? Minhas tias e tal. Continuam lá. Continuam lá na Borborema. Então, volta e meia eu apareço por lá. Não apareço mais por falta de tempo, porque eu vivo viajando, né? Mas meu primo, inclusive, teve um acidente recentemente, foi atropelado por ambulância, mas tá bem já. Caramba, quase troca, tipo assim, tava salvando um e perdi um. Exatamente. Mas a ambulância tem que andar rápido, é um perigo. Você sabia que os carros que mais sofrem acidentes dentro da cidade é a ambulância? Não Porque sabia. não tem estabilidade conhecimento. pela forma aerodinâmica e estão sempre em alta velocidade. Exatamente. Eu perdi um grande amigo num acidente. Ele estava com um quadro depressivo. Olha que coisa. É a TDAH. Mas é porque vocês falaram isso, pra gente ver como que são essas coisas e retratam essa realidade. Ele tentou um suicídio. E a família chamou a ambulância. A ambulância chegou a tempo, socorreu, levou ele para o hospital depois dos primeiros socorros. Capotou e bateu. Ele morreu no acidente. Não foi pelo suicídio. Caramba. Ô Jones, assim, pelo pouco que eu te conheço, assim, eu sei que você sempre esteve ligado diretamente a todas as realidades possíveis do Brasil. E eu acredito que isso gera uma angústia na pessoa. O marxismo foi uma forma, assim, de solucionar, de falar assim, ó, isso daqui, eu vou me amparar ao marxismo para resolver essa realidade e tirar essa angústia de você? Bicho, quando você é jovem, numa família pobre, você não tem muito horizonte de mundo, né? Eu, até os 20 anos, eu vivia na minha favela e no centro de Recife para tomar vinho carreteiro e sair com a galera. O que é um avião carreteiro? Vinho carreteiro. É um vinhozinho... vinho carreteiro, desculpa. É um vinhozinho barato que a gente tomava lá na juventude. Então, eu não conhecia nada e tal. Quando eu faço 20, 21 anos, eu arrumo uma namorada em Garanhuns. E aí eu começo a ir para lá para Garanhuns. Já no grupo de jovens ou depois? Não, depois. É porque ele tá rindo porque eu contei a piada de por que eu entrei no grupo jovem, mas não vou falar isso aqui ao vivo, né? E aí arrumo uma namorada lá em Garanhuns e fico indo para Garanhuns uma vez por mês e tal. E foi o mais longe que eu tinha saído da minha casa. Né? De Recife para Garanhuns dá 4 horas de carro, no Agreste pernambucano. Quando eu entro na universidade,
Aí se abre um mundo novo, né? Aí eu começo a conhecer espaços que eu não sabia, aí eu vou pela primeira vez no museu, aí eu vou pela primeira vez no teatro, aí eu começo a frequentar regularmente um cinema e tal. E aí, por causa da militância, eu comecei a viajar. E aí fiz a primeira viagem interestadual, fui para Paraíba, depois fui para o Encontro de Jovens no Ceará. Em 2015, viajei pela primeira vez de avião na minha vida, fui para o Rio de Janeiro, para uma atividade da UJC, que é a Juventude do PCBR. E aí eu comecei a ser chamado para dar muitas palestras em encontros estudantis a partir de 2016, né? E aí nisso eu comecei a viajar ao Brasil. Viajar ao Brasil, ir para os espaços e tal. Nisso de viajar ao Brasil, combinado com o processo de estudos, eu comecei a tomar dimensão real do que é o Brasil, tanto como foco de estudo, como do olhar, do ver, do sentir, do perceber as diferenças de arquitetura, de composição étnica do nosso povo, de economia, de nível de desenvolvimento, e começar a ter uma visão mais panorâmica do Brasil. Até hoje, até agora, eu acho que só não conheci ainda Roraima, Acre e Manaus. Dos estados brasileiros. Do resto, geral. Já foi quase todos, né? Então, nesse processo de conhecer sistematicamente o Brasil e formular sobre o Brasil e estar nas atividades e conversar com as lideranças locais, ir nos sindicatos, nas ocupações, nas universidades, nos espaços de cultura, eu fiz essa virada de chave no meu debate a partir de 2022, muito por entender que o Brasil ele tem uma complexidade, uma potencialidade própria que difere ele de outros países do mundo, né? O Darcy Ribeiro, ele lançou um livro que é muito famoso, que é O Brasil como Problema, que ele pega esse título de um autor uruguaio, Mentor Ferré, que era inclusive católico, que escreveu o livro Uruguai como Problema, que é a ideia de pensar dentro do que é o capitalismo global, que causa uma certa uniformização dos países em alguns aspectos, mas quais são as particularidades brasileiras. E o que essas particularidades dizem sobre os nossos problemas e sobre o nosso potencial de construir uma outra civilização, né? De construir um Brasil socialista. Então, eu me apaixonei pela ideia do Darcy, pela proposta do Darcy, no âmbito de uma reflexão marxista. O Darcy nem era marxista, ele dialogava com o marxismo, né? Mas eu sou. No âmbito de um debate sobre o que é o mundo contemporâneo, dá um foco de pesquisa, um foco analítico no que são as particularidades da formação social brasileira. Então foi a partir daí que eu comecei a tratar como um projeto de vida mesmo, para além de um debate geral marxista. Ontem, debatendo aqui com o deputado Zé Vitor, que é amigo do Robertinho. É um querido também. É um querido meu também. Perfeito. Agora você quando é amigo meu, todo mundo dá tchau. E o padre aqui é do lado do bem da força, rapaz. Tá vendo tu? O deputado, ele quis puxar assunto sobre Cuba, né? Sobre Cuba, sobre Coreia, sobre, enfim, União Soviética. E aí, evidentemente, que eu debato esses temas também. Tem um livro, esse livro fala sobre as experiências socialistas no século XX. Eu tava lendo a capa dele aqui. Sim. E achei fantástico. É bonito o design, né? Não, eu li o que você disse no início. Aqui. Sim. Não, e é bem legal o livro também, né? E esse aqui você vai ter que trocar porque esse já tá autografado. Mas esse aí eu não trouxe a sua citação de Walter Benjamin. Sim, perfeito. E gostei muito do que você disse aqui seria um subtítulo para esse livro, quando você inicia falando a respeito não, foi onde que eu li aqui. Enfim, eu vou achar. Esse livro em particular, acho que você vai gostar, porque escreveu eu e o Eribaldo, né? E Eribaldo é muito versado na psicanálise, que eu sei que você gosta. Então, sim, tem um livro com várias reflexões psicanalíticas. Mas aí, só concluindo a reflexão, então, tem uma frase do Darcy Ribeiro, que ele fala, conheci todos os lugares do mundo. E no caso dele, ele realmente conheceu. E afirmo com certeza que nenhum país tem tanta potencialidade, tanta beleza e tanta vontade de viver como o Brasil. É por conhecer o que o Brasil pode ser e olhar o que o Brasil é que eu sinto uma dor profunda, algo nesse sentido. Caramba. Então,
quando a primeira vez que a gente conversou aqui, né, no Três Irmãos, a gente falou muito sobre o potencial do Brasil de produção de energia, de industrialização, de transporte, de geração de emprego, sobre o que é o SUS, as universidades públicas, sobre o que é que a gente já tem de capacidades que poderiam ser usadas para começar um projeto de um Brasil realmente para a classe trabalhadora, um Brasil para as maiorias. Então, acho que tem um certo... E eu também tenho muita simpatia por um apelo nacionalista, né? Claro que o nacionalismo popular, não o nacionalismo do Alá Rubão, não o nacionalismo burguês, um nacionalismo popular. Sou profundamente... Eu recebi 2 propostas já para estudar fora do Brasil, doutorado, e eu recusei porque eu não me concebo passando 4 anos fora do Brasil. Não dá. Você não consegue O enxergar que isso. te aperta nessa hora? Bicho, eu gosto muito de morar aqui, velho. Eu gosto muito de ficar aqui, eu gosto muito de estar envolvido na militância política, eu gosto muito de estar disputando os rumos do meu país. Eu não... Já recebi... Uma das propostas foi para estudar na China, né? Alguns anos atrás, 2019. E aí, pô, seria massa conhecer a China, mano, morar a China. É viver num país comunista, realmente. Mas... Experienciar a sua vida. Mas escute, 4 anos não dá não, porque o doutorado é 4 anos. Daria pra ir pra China fazer um cursinho de verão, que é 6 meses, 4 Aí tá. meses. Aí massa, tranquilo, seria ótimo. Mas morar não dá não. Fora do Brasil não dá não. E te incomoda também como cientista, assim, saber que você vai pra outro lugar e vai produzir conhecimento em outro lugar também? Não, aí eu acho que Porque não. eles falam que o Brasil perde muito... Não, o Brasil né? tem um problema de fuga de cérebro. Exatamente. Né? Justamente. Mestres e doutores... Mas começa assim essa fuga. O cara vai pra um lugar estudar, a hora que viu, ficou. E Não, o Brasil... mas veja, eu voltaria. Aham. Isso seria Você não certo. sabe. Não, mas o essa conhecimento fuga, que mas ele essa adquire fuga lá ela fora. se deve à falta de incentivo De para ficar aqui. voltar. Por É ser Ficar isso. aqui, né? Também. Porque quando a gente vai, a gente é tão incentivado a produzir e as pessoas falam, não, nós vamos investir em você porque você é uma mente pensante e a gente tem isso aqui. E quando você fala, eu vou aceitar essa proposta aqui fora ou vou ter um incentivo no Brasil para continuar, o pensador brasileiro ele não tem espaço. Não tem. Não Não tem. tem. Por isso que eles Esse é não o grande voltam, né? problema. Não, Não, e ele não volta, eu até entendo, porque o conhecimento, ele não tem, você não tem como você largar seu conhecimento lá. Não, eu vou aprender tudo lá fora e quando eu voltar pro Brasil, o meu conhecimento ficou lá. Não, ele vem com você. Isso aí, a única coisa que ninguém nunca vai tirar é o seu aprendizado, é a sua história, é o seu conhecimento. Agora, o que vai fascinar a galera é porque quem é pensante, quem quer produzir e tem a oportunidade de fazer isso acontecer, cara, é só o que você quer. Seu maior sonho quando você é um intelectual é produzir. E aqui você não consegue, você tá lá fora, você tem incentivo para isso. Por que você vai voltar? De verdade, você tá fazendo o que você mais gosta de fazer, que é pensar. Entendeu? Por isso não volta. Além disso, tem também uma política deliberada, por exemplo, de países como os Estados Unidos, de atrair os melhores pensadores do mundo inteiro. Né? É parte de uma política de Estado. Porque os Estados Unidos, eles não conseguem, há mais de 50 anos, formar a quantidade de mestres, doutores, pesquisadores, cientistas que eles precisam para funcionar a economia deles. Então, tem uma política também de atração. Então, Harvard, por exemplo, vem aqui para São Paulo, faz uma seleção, pega os melhores alunos de escolas públicas e privadas, já leva para lá para fazer um cursinho, já começa e tal, distribui bolsa, porque ele já quer pegar desde a escola, capturar aquele talento para colocar a serviço da economia dos Estados Unidos, porque na prática é isso, você está produzindo conhecimento lá, você está gerando patentes para eles, riqueza para eles. Agora, no meu caso eu voltaria, isso não seria um problema e tal, mas para mim é muito mais uma questão, isso nem é tão político, é muito mais pessoal. Eu não conseguiria viver fora do Brasil. Eu fui para Colômbia, agora final do ano, eu e minha esposa, a gente foi passar as férias lá, né, no final de ano. E foi fantástico. Conheci Bogotá, conheci Zipaquirá, conheci Cartagena das Índias, que é considerada uma das cidades de mais bonita, mais preservado patrimônio histórico de toda a humanidade e tal, premiada pela Unesco. Caraca. É o Caribe da América do Sul. Isso. Uhum. Lindíssimo, Eu morei lindíssimo. na Colômbia. Foi? Meu noviciado foi na Colômbia. Coisa boa. Mas ficou em qual cidade? Morei próximo de Bogotá, acho que 300 quilômetros, só para ter uma ideia. É uma região que era uma região rural, chamada Deserto da Candelária.
Quando você falou de Zipaquirá está muito próximo, está Sim. ao norte dessa região. A cidade próxima era Ráquira. E nós tínhamos como referência de cidade maior a cidade de Chiquinquirá. São todos nomes indígenas Sim. Então, nessa região. E a padroeira da Colômbia é a Nossa Senhora de Chiquinquirá. Sim. Então estava muito próximo ali. Mas aí foi lindo, maravilhoso. 14 outra dias, cultura. 14 Nossa, dias na Colômbia é Colômbia, linda, lindíssima, é linda. maravilhoso. Achei o povo muito simpático, muito tranquilo, amam brasileiros. Sim. Ah, A que gente legal. falava, São acolhedores demais. falava o portunhol lá, era muito bem Todo tratado. mundo fala que na América Latina, o país mais abrasileirado é a Colômbia, que mais Sim, parece conosco, sim, que a Colômbia, sim. o Por conta do acolhimento? o povo que é acolhedor, um povo que dialoga, um povo que te busca, que tem comunicação visual, tem tudo isso. E tem também um aspecto fenótipo, né? A gente, Sim. quando eu tava em Cartagena, e aí tava lá conversando com os colombianos, eles achavam que a gente era colombiano. Eles só descobriam que a gente não era colombiano quando a gente abria a boca, né? Aí vinha um portunhol, hablava muito. Não, muito bem. Aí eles descobriam que a gente não era colombiano. Mas, por exemplo, chegou 12 dias de viagem. Eu já tava agoniado pra voltar. Você ficou quanto tempo lá? A gente ficou 13 dias. Chegou assim, 10, 12 dias, eu já tava com saudade do calor. Bogotá é frio, né? Então, A gente é, pegou- lá é gelada. frio? É uma cidade úmida e gelada. Frio. Bogotá é frio. muito parecida com São Paulo. Muito parecida. Sendo que mais organizada e mais limpa. Bem mais organizada. e Eu vi limpa. uma catedral lá bonita demais. Eu não sei se foi você que tirou Ela a é foto ou se barroca. foi você. Uma Provavelmente é o igreja, igreja. Parece que é Não, não foi o Jones. Foi a Tirou. Catedral do Sal, em Zipaquirá. Catedral Foi do você, Sal, foi você, não foi? Você foi lá, bonito você foi numa demais, igreja, demais. mano, lá? Claro Ela é que dentro foi, da pô. montanha, é lindo. É um dos maiores pontos turísticos de toda a América Latina, a Catedral do Sal, pô. É dentro de uma mina, né, que tá ativa ainda. E aí lá dentro da mina que os mineiros fizeram tem uma espécie de igreja, né? Enfim, feita... É tipo, abriram uma Esculpida. caverna mesmo. E ela é esculpida no, No sal, sal? da mina. Ah. Se você passar a mão lá, Pode tipo jogar, assim, quem tá assistindo a provar, gente, é se quiser sal. pesquisar no Google, Catedral de Sal, Colômbia. É um dos lugares mais bonitos do mundo. É Você lindo. foi